Bom dia a todos e todas que estão presentes e estão em casa. Esse é mais um culto de celebração, um culto onde nós nos apresentamos diante do Senhor. Assim como a palavra de Deus diz, de que sacrifícios e ofertas o Senhor não quiseste, mas um corpo nos preparaste. Significa que o Senhor deseja que nós nos apresentemos diante de Ti, não com ofertas e sacrifícios, mas com a nossa presença, com nos apresentando diante do Senhor. E não somente nesse culto de domingo, mas no nosso culto diário, né? Eu queria dar abertura a esse tempo, lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo começa Efésios, a carta aos Efésios, trazendo um plano geral da revelação de Deus para nós. Ele fala: Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos, ou seja, separados e irrepreensíveis com relação à nossa conduta em sua presença, é o que diz aqui. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Antes nós éramos perdidos. E Deus nos direciona com o seu amor para a adoção, através da vida e da morte de Jesus Cristo. Nós somos adotados como filhos. Essa é o que Paulo vem falar aqui na sequência, o grande mistério da criação que foi revelado. Esse é o mistério. Nós éramos perdidos e fomos adotados. Éramos órfãos e agora temos uma família. Feche seus olhos comigo. Pai, nós muitas vezes não entendemos a profundidade dessa revelação. Muitas vezes no nosso coração nós não conseguimos compreender, Pai, quão profunda é essa revelação, Pai. Mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha acesso a nós. Venha e nos convença. Venha e fale conosco, Pai. E ministre aos nossos corações essa certeza, esse motivo de alegria, que é sermos adotados de órfãos para filhos, de esquecidos para amados. Esse é o mistério que estava escondido em Cristo e que agora nos é revelado. E por isso nós nos alegramos, por isso cantamos aqui, com tudo que somos e com tudo que temos. Nós podemos nos alegrar, temos muitos motivos para nos alegrar, Pai. Sê conosco nesse tempo, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.
tua cruz, a vida, esperança, promessa de cura, de restauração. Por tua graça somos teu reino, filhos herdeiros, livres em ti. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Igual a ti, grande, não há outro igual a ti. Muralhas caem, cadeias se rompem, vivemos para sempre, justos em ti. Nos levantamos e vem ao teu reino, livres brilhamos, teu sangue, tua cruz. O teu nome é salvação, que nos transforma e nos traz redenção. Nas batalhas, vencedor, tu nos dás a vitória e cantamos grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande, não há outro igual a ti. Grande Deus, não há outro igual a ti. Em toda a terra sei, vitorioso Rei, teu reino não tem fim, não há outro igual a ti, não há
a vida e a esperança, é o que fala essa música. E isso entra exatamente afirmando o texto que lemos na abertura desse culto, de que pela cruz de Cristo nós fomos adotados. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Por tua cruz, a vida e a esperança. Aquele que sonda o nosso interior, que nos conhece por dentro, sabe como somos. Esse é o nosso Deus. Como Davi fala nos Salmos, para onde fugirei da tua presença, Pai? Se eu subo nos céus, o Senhor lá está. Se eu desço ao mais profundo, o Senhor lá está. O Senhor sonda o nosso interior. O Senhor nos conhece, Pai. Sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ser. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho
escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste aqui entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai, a Jesus, ouve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu louvarei. Amanhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. A igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Pôs o sangue em teu nome, a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar.
retornar. E a igreja ali nasceu com o Espírito a queimar. E a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue, em seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Majestade, Rei dos reis, nós te louvamos, declaramos, Pai, com nossas bocas, com o nosso coração, com nossa mente e nosso entendimento, de que o Senhor é o único Rei, Senhor e Salvador das nossas vidas, Autor da nossa fé. Esse é quem o Senhor é, Rei dos reis, acima de todo e qualquer nome. Esse é o Senhor, e é a Ti quem servimos, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, sela isso em nós, Pai. Amém. Pela graça de Deus, passamos pela infecção do Covid, já guardamos o tempo. Está saindo aqui, César? Tá. Guardamos o tempo de isolamento, né? E graças a Deus estamos de volta. Tudo bem, poucos sintomas, passamos por essa, pela graça de Deus. Esse é o tempo de nós abençoarmos com os nossos dízimos e ofertas, né? Queria então que você, queria orar com você, enquanto você prepara, Pai, que a Tua bênção esteja sobre os Teus filhos e filhas, e que eles tenham a consciência da sustentação desse ministério e também de todas as obras sociais das quais nós participamos como comunidade. Que eles sintam-se participantes e que a bênção por participar também esteja sobre eles, Pai. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos Teus filhos e filhas, Pai. Que o Senhor possa derramar com abundância na vida deles, levando-os a ser cada vez mais generosos, Pai. Clamo por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Rafael vai trazer a palavra para nós hoje. Se vai... 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 Se vai...
Som. Som. Bom dia. Muito bom mais uma vez estarmos juntos, né? Hoje aqui somos em poucos, em número, mas somos um só, né? Isso é o mais importante. Eu quero, nesse tempo, posso me movimentar um pouco? Eu gosto. Nesse tempo eu queria, da mensagem, queria falar sobre uma coisa que Deus tocou no meu coração essa semana, e eu estava estudando alguns assuntos sobre a palavra, e estava vendo de novo a respeito de um texto muito conhecido nosso. Eu acho que eu mesmo, particularmente, já vi esse texto, não sei quantas vezes, foi bastante. Mas aquele ponto que fala que a palavra, cada vez que ela vem com um discernimento novo, alguma vida nova para nós. Eu quero compartilhar com você a palavra do bom samaritano. Tá? E eu ouso dizer que foi uma revelação que Deus deu ao meu coração sobre a leitura dessa palavra do bom samaritano, e me fez assim refletir muito, muito além daquilo que eu já entendo e daquilo que eu já conhecia da palavra do bom samaritano. Eu lembro muito bem, quando a gente era pequeno, a gente assistia alguns desenhos bíblicos que tinham o bom samaritano, né, Lipe? Tinha lá a parábola do bom samaritano, aí tinha o desenho lá de tudo acontecendo, né? De Jesus contando, da conversa dele e tudo mais. Então, assim, essa é uma dos textos talvez mais ilustrativos a respeito de reino e de uma conversa que Jesus tem com um mestre. E ao abordar esse texto essa semana, meu coração se encheu tanto do Espírito que eu fui tentar fazer esse estudo, e eu não conseguia formar. Quem me conhece, né? Eu gosto de fazer assim, a ordem cronológica assim, de o que eu vou abordar cada um deles. Eu juro que eu tentei umas 3, 4 vezes, eu não consegui. Então eu orei, eu falei, Pai, vamos na tua, né? Então, eu quero, antes da gente começar, eu quero orar para que Deus nos conduza na palavra dele, tá? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Mas principalmente por tudo que o Senhor está fazendo no nosso coração, Pai. Eu peço por essa manhã tão especial de domingo, por todos que aqui estão e os que estão também nos acompanhando em suas casas. Peço que o teu Santo Espírito seja derramado a cada coração aqui, segundo cada sede de ti, Senhor. Que o Senhor venha corresponder a essas expectativas dos corações, Pai. Que aquele que está buscando respostas em ti, Pai, ele possa encontrar hoje, Pai. Aquele que está buscando consolo em ti, ele possa encontrar hoje, Pai. Quem está procurando salvação em ti, que ele possa encontrar hoje, Senhor. Corresponde, Pai. E aqueles corações que não têm nenhuma expectativa também, Senhor, que o Senhor possa inundar e criar, Senhor, a tua completude, Pai, nesse coração. Que nós possamos entender que tudo gira em torno de ti, Senhor. Tudo é teu. Tudo que nós somos é teu, tudo que nós temos é seu, Pai. A nossa história é sua, Pai. No nome do teu Filho Jesus, eu oro a ti. Amém. Eu tentei também, eu busquei também dar um tema para esse texto. Eu fico também sempre pensando, quando vou montar um estudo, preciso pôr um tema. Ou eu ponho no começo e eu pauto o meu estudo sobre o tema, ou eu ponho no final, depois que eu terminei o estudo, falar, o tema é esse. E o único tema que veio na minha cabeça, o único headline, aí, vamos falar assim, o único título que veio na minha cabeça é Jesus está do outro lado. E eu acredito que a gente vai entender isso no final da mensagem, tá? Então,
Eu quero te convidar a abrir, então, Lucas 10, versículo 25. Fala o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Bom, acredito que todos nós já conhecíamos essa parábola, mas aprofundando nela, essa semana, eu comecei a perceber o quão profunda é essa palavra. Quão profundo é esse diálogo, essa descrição de Lucas a respeito desse evento de Jesus para com um mestre da lei. E eu quero abordar isso, eu gostaria de explorar esse texto em 2 óticas, tá? A primeira ótica é a ótica da conversa de Jesus para com aquele mestre da lei. A segunda ótica, a segunda exploração, é a exploração da parábola em si. Porque essa parábola que Jesus conta, eu lembro que eu achava que isso tinha acontecido. E, na verdade, assim, eu tinha na minha cabeça, acho que talvez por criança, que isso tinha acontecido mesmo. E, na verdade, é uma parábola que Jesus contou uma história para aquele mestre. Então, para eu desconstruir isso na minha cabeça, foi um tempo, tá? Então, assim, eu quero conseguir explorar com vocês, a gente juntos, esses 2 contextos, tá? O contexto primeiro da conversa de Jesus com ele e depois o que quer dizer essa história que Jesus contou para ele. Tá? Então, se a gente for começar a entender, aqui estava acontecendo, Jesus estava em Jerusalém e Lucas fala aqui que certo homem, intérprete da lei. Então vamos parar aqui, intérprete da lei. O que era um intérprete da lei naquela época? Os intérpretes ou doutores da lei, como a palavra fala, se a gente for ver na palavra mesmo, assim, muitas vezes Jesus se opõe a eles. A maior parte das vezes que Jesus vai falar dos doutores e dos mestres da lei, parece que Jesus está de um lado e eles estão do outro. Eles estão contra. Assim, mas na realidade, o que era um mestre da lei naquela época? Era um estudioso que tinha praticamente de cor o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a base do estudo deles. Ele estudava tudo aquilo, decorava aquilo, se dedicava
praticamente toda a vida dele para aquilo, a interpretar e entender o que é a lei do que Deus tinha passado. E aí, não só isso, ele ia e começava a partir de algum determinado ponto que a sua interpretação da lei era considerada pela comunidade de doutores, ela era considerada ok, assim, sua interpretação da lei, a forma como você interpreta ela é boa, você pode começar a doutrinar, você pode começar a ensinar pessoas, a ter discípulos da forma pela qual você enxerga. Então, assim, era muito comum, eu estava também pesquisando sobre isso, era muito comum que os doutores da lei eles se sentassem em lugares públicos, normalmente até no pátio do templo, e eles começassem a discutir as interpretações de lei. Então, um sentava com o outro e falava, o que você entendeu disso, o que você entendeu daquilo, e eles começavam a discutir isso. A primeira coisa que me pegou lendo esse texto foi o seguinte, era muito provável, era bem possível, que esse mestre da lei não tivesse Jesus como um superior. Ele tivesse Jesus como um par dele. Ele sentou, até porque ele fala o seguinte, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Normalmente é isso que eles faziam nos debates. Ele punha à prova a interpretação do outro a respeito daquele texto. Então, isso foi uma desconstrução também para mim, porque quando a gente fala de Jesus, eu lia esse texto pensando assim, ele está se reportando a Deus, tentando colocar Deus à prova. E, na realidade, não. Esse intérprete da lei é muito provável, ele estava colocando a interpretação de Jesus à prova. Então, ele sentou para com Jesus, ele foi conversar com Jesus no mesmo nível. E ele falou assim, mestre, essa palavra é uma palavra-chave também. Mestre, porque a forma como ele enxergava Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, esse é o primeiro ponto. O mestre da lei conversava com Jesus, provavelmente no mesmo nível. Segundo ponto, quando ele pergunta para Jesus, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? Qual que é a sua interpretação? Então, na realidade, ele não tinha duas outras situações agora. Jesus não estava revelando nada novo, Jesus não estava trazendo nenhuma revelação nova ali naquele momento, e o próprio intérprete da lei tinha a resposta. Tanto é que Jesus fala, está certo. Qual é a sua interpretação disso? Ele falou assim, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, então um relacionamento vertical, trazendo Deus em primeiro lugar, acima de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele falou de um relacionamento vertical, falou de um relacionamento horizontal, resumiu a lei que estava em Deuteronômio e em Levítico, e Jesus falou, então respondeste corretamente, é isso, faze isso e viverás. Não é curioso? Eu achava meio desencaixado até isso. Jesus fala assim, não, está certo, então a minha interpretação é essa aí que você falou, é a mesma sua. Só que a continuidade disso, ele fala o seguinte, ele, porém, querendo justificar-se. Aqui está um outro ponto também. Quando ele responde a resposta certa, parece que ele estava desconfortável com essa resposta certa. Não parece? Ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, teu coração e teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E, aparentemente, o que deixou ele desconfortável foi o amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque ele fala assim, tentando justificar-se, ele perguntou assim para Jesus, mas peraí, quem que você diz que é o meu próximo? Quem que no teu entendimento é o próximo a quem eu tenho que amar como eu mesmo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, tá? Aqui a gente termina uma parte da primeira situação, que é a conversa de Jesus com o mestre da lei. E vamos entrar agora na parábola do samaritano. E eu não tinha percebido o quão rico no contexto sociocultural, aquilo que Jesus estava falando ali. Porque ele estava falando com um cara erudito, com um cara culto, estudado, e uma pessoa que era moradora de Jerusalém. Então, ele começa a usar algumas figuras que são figuras pontuais e características que aquela pessoa, que aquele intérprete da lei estava entendendo. Então, ele começa falando de um homem descia de Jerusalém para Jericó.
Jericó era uma cidade a 300 metros de altitude, Jerusalém era uma cidade a 900 metros de altitude, eu fui pesquisar a respeito disso. Essa estrada entre Jerusalém e Jericó era uma estrada de mais ou menos 27 quilômetros de extensão. Você pega uma água para mim, por favor? Uma estrada de 27 quilômetros de extensão e ela tinha 600 metros de desnível. Tem algumas versões que falam que ela tinha 1.200 metros de desnível, mas a fonte mais confiável que eu encontrei falava que tinha 600 metros entre uma cidade e outra. E era um caminho muito sinuoso. É um caminho onde... Beni, sente lá, filho. Era um caminho onde os saqueadores e os ladrões conseguiam se esconder facilmente e também ter rotas fáceis de fuga. Então, essa era uma característica. Outra característica disso, em Jericó, era normalmente a cidade onde moravam os sacerdotes e os levitas. Também, eles subiam para Jerusalém, trabalhar no templo, fazer os serviços no templo, e eles voltavam para Jericó. Então, era um caminho comum para as pessoas que trabalhavam... Obrigado, Gerson. Para as pessoas que trabalhavam no templo. Então, muito provavelmente, para esse intérprete da lei, essa figura de descer de Jerusalém para Jericó era uma figura também muito comum. Talvez até ele morasse em Jericó. Trabalhasse em Jerusalém e morasse em Jericó. Então, ele contou alguma coisa entendendo que era muito familiar para aquele cara. Então, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhes causaram muito ferimento, depois de causarem muito ferimento, retiraram-se, deixando semi-morto. E aí ele conta que passou um sacerdote, viu aquela situação, viu aquele homem... Um outro ponto, eu também nunca tinha me atentado, eu achava que ele só tinha sido espancado e roubado. Na verdade, a palavra a descrição de Lucas é bem detalhada, falando que ele estava praticamente morto. E o sacerdote passou por ele e desviou, olhou para ele, desviou. Logo depois, um levita passou por ele, desviou também. Essas duas figuras, do sacerdote e do levita, a gente explorando um pouco essa parábola, o sacerdote era a pessoa responsável pela interpretação da lei e pelo ensino no templo. Então, o sacerdote tinha a interpretação da lei, tinha as leis com ele e o ensino no templo. E uma das coisas que a lei falava era que ele não poderia ensinar se ele estivesse impuro. Como ele viu aquele homem praticamente morto, o pensamento dele foi assim: eu não posso parar para ajudar esse homem, porque se eu tocar nesse morto, eu vou estar impuro. Muito embora ele estivesse voltando para Jericó, para casa, ele não estava indo para Jerusalém trabalhar no templo. Mas, muito provavelmente, esse tenha sido o pensamento do sacerdote por causa da doutrina e do trabalho dele. Então, talvez não tenha parado para ajudar ele por causa dessa interpretação da lei. O levita, de igual modo, o levita naquela época era responsável pelos trabalhos no templo. Então, como nós fazemos aqui, né? Hoje nós não somos mais, depois do Novo Testamento, levitas, né? Nós somos adoradores. Mas os levitas naquela época, eles eram as pessoas que faziam toda a liturgia dos cultos, né? Dos encontros. E o levita também tinha isso. Ele também tinha a questão da pureza, de estar puro, de se encontrar puro, para poder fazer o trabalho dentro do templo. Então, muito provavelmente, quando Jesus usa essa figura de que o sacerdote passou de largo e o levita passou de largo, você consegue entender que os dois não fizeram isso por Deus? Não quer dizer que não seja por Deus, mas no pensamento deles, pode ter sido que por causa da lei e por causa da conduta religiosa na época, eles não fizeram isso. Não dá para eu fazer, não dá para eu parar de ajudar, o cara está morto. Não posso tocar nele. E aí depois ele conta de um samaritano que chegou, e os samaritanos para os judeus, ele era um judeu, né? Os samaritanos para os judeus era estilo
sei lá, o que hoje? Palmeiras e Corinthians, assim, alguma coisa mais forte do que isso. Né? A região de Samaria era uma região norte de Israel, tinha sido invadida lá na época dos assírios, né? Foi há 700 anos antes de Cristo. Foi uma região que foi invadida. E Samaria era uma cidade mesclada, era uma cidade muito misturada com povos judeus e povos de fora, que tinham invadido aquela região 700 anos antes. Então, os judeus que eram puros, eles olhavam para os samaritanos e eles falavam: samaritanos, vocês não são o nosso povo, vocês não são puros. E existia uma guerra, obviamente, eles gostam de brigar bastante, e existia sempre esse embate entre eles, a ponto de que um samaritano e um judeu, eles eram considerados inimigos mesmo. Mesmo que um não tivesse feito nada com o outro, contra o outro. Então, a figura para aquele judeu de um samaritano parar e ajudar era muito subversivo na interpretação daquele mestre da lei. Era muito contraditório. Ele falou: como é que um par meu, que seria um sacerdote ou um levita, que é um pouco abaixo, não para ajudar esse cara, e um samaritano, você está contando uma história que um samaritano parou para ajudar. E não só parou para ajudar, ele parou, ele tomou as feridas do cara, curou as feridas do cara, colocou em cima do próprio jumento dele, levou numa hospedaria, falou para o hospedeiro: cuida dele, já pagou 2 denários. Uma curiosidade: denário é a chave, é uma das chaves da palavra dinheiro, né? Dinheiro em italiano, em espanhol, em latim, vem dessa palavra denário. Ele veio e pagou, o dono da hospedaria falou assim: cuida dele, o dinheiro está aqui antecipado, o que mais você tiver, depois eu venho e eu pago para você de novo. Então, olha como é contraditória essa figura para aquele intérprete da lei. A ponto de que Jesus, quando ele termina a história, ele pergunta para o cara: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O intérprete da lei ele odiava tanto os samaritanos que ele não consegue falar a palavra samaritano. Ele fala assim: aquele que usou de misericórdia. Mas qual que foi? Não, aquele lá que foi misericordioso. Mas qual dos 3? Não, o terceiro. Você contou 1, 2, o terceiro aqui. Você contou. Então, olha o nível dessa distância entre as duas figuras, para a cabeça daquele intérprete. E aí vem o ponto de desconstrução de Deus na minha vida. Porque eu sempre li essa parábola e eu me colocava na figura dessas 3 pessoas. Eu não sei se você já foi assim. Quando você lê essa parábola, você fica se perguntando: poxa, será que eu sou o sacerdote? Se fosse eu nessa situação, será que eu seria o sacerdote que olharia para o cara e não ajudaria? Ou será que eu seria o levita que, mesmo vendo alguém, a gente não sabe se a história de Jesus ele passou um logo depois do outro, mas mesmo vendo um superior a mim passar e não atender, eu também não atenderia. Pô, se meu pastor não está fazendo, eu também não vou fazer. Se a pessoa que eu admiro ou que é o meu líder não está fazendo, eu também não vou fazer. Eu me colocava nessa situação. Eu me colocava nessa posição. E sempre que eu ouvia essa parábola do bom samaritano, eu buscava ser o bom samaritano. Eu me esforçava no sentido de, eu preciso ser o bom samaritano, eu preciso tornar os meus valores, o meu pensamento, para que, quando alguém como esse homem tiver jogado, eu encontrar alguém necessitado, e como Jesus fala em Mateus 20, que quando a gente fizer para um dos menores, Jesus falando, quando vocês derem de beber, derem de comer, derem abrigo, para um dos menores, vocês estão fazendo para mim, era assim que eu interpretava isso. Eu falei: puxa,
a minha busca tem que ser para que eu seja um bom samaritano, para quando alguém precisar. E tem sido assim até então. Mas teve uma palavra-chave nesse texto que me fez refletir muito e que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que é a palavra fazer. Quando o intérprete pergunta para Jesus e fala: Mestre, o que eu farei, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? No meu entendimento, o que eu tenho que fazer é ser um bom samaritano. Eu tenho que amar a Deus de todo o coração, de todas as minhas forças, de toda a minha alma, e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E talvez eu também perguntaria para Jesus: não, Deus é beleza, porque não tem fiscal de amor com Deus, né? Não existe auditoria de se o seu amor com Deus está de todo o seu coração, sua alma. É Ele mesmo que prescruta corações, que vai fazer esse trabalho. Mas quando eu me relaciono com o próximo, existe uma relação social de auditoria, né? As outras pessoas conseguem ver como é que eu me relaciono com o próximo. Então, talvez eu também me sentiria desconfortável e falar assim: mas tá, Jesus, com Deus, beleza. Mas e com o próximo? Quem que é o próximo? Então, a palavra-chave que virou para mim esse entendimento foi assim: fazer. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E aí eu quero te convidar, antes de fechar esse pensamento da palavra fazer, eu quero te convidar a continuar lendo no versículo do 38. E ele fala o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Jesus respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mais uma das coisas que Jesus faz para nós, né? Então, assim, essa história conta, indo eles a caminho, eles seguiram o caminho de Jerusalém, e Jesus vai até a direção dessa casa, que aparentemente era uma casa que ele gostava, e era uma família que ele tinha relacionamento, Marta, Maria e Lázaro, né? Eram pessoas que ele amava, tanto é que quando Lázaro morre, é um dos pontos que fala do relacionamento de Jesus para com aquela família, o relacionamento de Jesus para com Lázaro. E aí Marta toda atarefada, porque não era só Jesus, eram 12, era uma bagunça que estava acontecendo ali, e ela toda atarefada, querendo servir todos, e Maria, aparentemente, sendo irresponsável na recepção das pessoas, sentada aos pés de Jesus. Por que eu encontrei nesse texto a chave daquele questionamento: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus vem e conversa com esse homem, o intérprete da lei antes, ele entende como é que o intérprete da lei estava o enxergando. Como é que o intérprete da lei enxergava Jesus? Como um mestre, como alguém no mesmo nível, alguém com quem eu tenho que fazer um embate de interpretações, alguém que eu tenho que testá-lo. Como é que Maria se relaciona com Jesus? A palavra tem uma das versões que fala que ela se relacionava com ele como Yeshua, né? Yeshua é Salvador.
Então, um se relaciona com Jesus como um mestre, como alguém que vai trazer respostas interpretativas. E a outra se relaciona com Jesus como um salvador. E essa foi a chave. Porque o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E agora eu fecho o pensamento de que Jesus está do outro lado, que é o tema da mensagem. Quando eu falei que eu lia o bom samaritano, me colocando no lugar do bom samaritano, e tentando não me colocar, e buscando não me colocar no lugar do intérprete da lei ou do levita, Jesus não está do lado, talvez não esteja do lado só daquele homem que foi espancado. Nessa parábola. Nessa palavra do homem que foi espancado. O que Deus ministrou ao meu coração é que esse homem que foi espancado era nós, era eu. De alguém que desceu por um caminho e que o pecado me emboscou numa situação, me bateu, tirou tudo de mim, me saqueou, me roubou, me tirou a esperança e me deixou semi-morto. Me deixou esticado. E aí eu estou lá, morto, semi-morto, agonizando, e aí eu vejo um profeta descendo, um sacerdote descendo. E quando eu vejo a lei vindo na minha direção, a lei passa de largo. E quando eu vejo, puxa, a lei era para ter me salvado. E a lei não me salvou, ela não parou. E aí quando eu vejo um levita vindo na minha direção, puxa, então a religião vai me salvar. E a religião vem na minha direção e ela passa de largo. E ela não me salva. E aí, quando as minhas esperanças tinham acabado, eu vejo uma pessoa em quem eu era inimigo, cara, que era meu inimigo, vir na minha direção e fazer tudo, cara. Me limpar, cuidar de mim, gastar todo o dinheiro que ele tinha. Muito provavelmente ele chegou atrasado o compromisso que ele tinha, porque ele teve que parar para me atender. Aquele homem parou para atender o outro. Ele não só parou por 5 minutos, ele parou, me colocou na condução dele, no colo dele, falou, me trouxe numa enfermaria. Falou assim, ó, eu estou pagando, cara, eu estou pagando tudo que você precisa aqui, ó, para deixar esse cara bom. E faz o seguinte, cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou pagar o que falta. Jesus, nesse ponto, não estava do lado, não estava na figura do homem que foi espancado. Para mim, nesse encontro que eu tive com o Espírito Santo essa semana, refletindo sobre essa palavra, Jesus estava do outro lado. Eu estava na situação do homem que foi espancado. E Jesus é o bom samaritano. E aí ele pergunta para o mestre da lei e fala assim, quem é o próximo? Quem parece o próximo? Desse que foi agredido e espancado. E ele fala, aquele que usou de misericórdia. E aí Jesus fala, então vai você e faz o mesmo. É impossível, o que eu entendo disso? É impossível eu buscar ser o bom samaritano, se eu não tiver tido um encontro com o bom samaritano. Eu não consigo ser santo se eu não me encontrar com aquele que é santo. É Ele que me santifica, é Ele quem me justifica. É Ele quem me traz a salvação. Quem salvou aquele homem? Quem foi o próximo dele? Foi o bom samaritano. Foi ele quem salvou. Então, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quem entendeu foi Maria, não foi ele. Maria falou, com as palavras dela, porque aqui não conta nenhuma fala de Maria nesse. E Lucas é muito preciso, né, nas descrições dele, e intencional, né?
E aqui não tem um diálogo de Maria, mas Maria entendeu o que ela tem que fazer para herdar a vida eterna. Não é ela que tem que fazer. É Cristo que tem que refazer. Cristo tem que nos refazer. É Cristo que tem que fazer. Não é sobre nós, não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre o que Ele já fez. E é sobre o que Ele vai fazer em nós. Porque o que Ele vai fazer em nós é que vai produzir vida em nós. Não é o que nós temos que fazer para gerar a vida eterna. E enquanto a gente achar que é o que a gente tem que fazer, o nosso coração talvez fique inquieto, como o coração daquele intérprete da lei, que querendo se justificar, bom, a gente não vai conseguir fazer. Então, Jesus estava dialogando com alguém que estava querendo buscar o que fazer para herdar a vida eterna. E logo depois, na continuidade, Lucas conta a história de que ele vai em encontro de alguém que queria só ser refeita por ele. E Jesus fala assim, ela ficou com a parte correta. Tanto é que as 3 vezes que fala dessa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro na palavra, é essa vez e ela estava aos pés de Jesus. A segunda vez que fala dela foi na morte de Lázaro e conta que quando Jesus chegou, Maria se joga aos pés de Jesus. E a terceira vez é uma outra visita de Jesus para eles e que Maria pega e quebra um vaso de... Como que é o nome? Alabastro. Que era era o equivalente ao trabalho de um ano, né? E quebra e joga aos pés de Jesus. E aquilo ali era um símbolo que eles usavam na época, quando você recebia alguém de autoridade na sua casa, você pingava e ungia a cabeça dos convidados de honra com alabastro. Ela pega e joga tudo nos pés de Jesus, falando que ele é muito melhor, os pés deles é muito maior do que uma gota de um convidado de honra. Então, assim, as três situações que conta dessa Maria, ela estava aos pés de Jesus. E ela se relacionava com ele como Yeshua, como um Salvador. E ela não se relacionava com ele como um mestre. Então, essa é a mensagem de hoje. A mensagem de que Jesus está do outro lado. Não do outro lado, do lado oposto. Ele está do outro lado de quem era inimigo, era o meu adversário, por causa dos saqueadores e do pecado. E ele veio e me tomou, e cuidou de mim, e me amou. E por causa dele ter me amado, eu posso amar. Por causa dele ter cuidado de mim, eu posso cuidar. Por causa dele ter me transformado, eu posso ser uma pessoa nova. E essa parábola ela se completa com a parábola de Nicodemos, que também era um intérprete da lei. E que ele fala assim, Nicodemos pergunta o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala que ele tem que nascer de novo, ele tem que ser refeito. Você não tem que fazer nada, cara. Não é sobre você. E para concluir, para fechar, quando a gente fala de nascer de novo, me vem a figura de um bebê. A Jaque está hoje no hospital, né, acompanhando um parto. Isso para nós em casa é uma figura bem constante. Mas me vem a figura de uma mãe e de um bebê. O que um bebê faz para ele nascer? Qual que é o esforço que o bebê faz para ele nascer? Quais são as dores que ele sente para ele nascer? Quem sofre as dores é a mãe. Quem faz o esforço é o corpo da mãe. Quem sangra é a mãe. Quem se esforça é a mãe. E ele nasce. Então, é com esse espírito que eu quero trazer essa mensagem hoje. Que essa mensagem também, assim, inunde o seu coração de amor. Assim como o Espírito Santo me encontrou naquele momento. E que o teu coração também se encha de amor. Porque às vezes o nosso coração fica tão atarefado, pensando assim, o que eu tenho que fazer? Eu não estou sendo bom, eu não estou conseguindo, não tem nada a ver conosco. A transformação não tem nada a ver conosco. Se a gente não tiver um encontro verdadeiro com Ele, com o bom samaritano, cara, a gente não vai ser transformado. Jesus está do outro lado para nos encontrar. Amém? Amém? Vamos tocar uma canção, Lipe?
Pode ser, a última. Você corta aqui? Você cortou aqui já? Escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para reinar o reino e o perdido encontrar, redimir a criação, foste a cruz e entregar, mesmo em teu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou no meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre Amanhã ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. A igreja que nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue e teu nome
sempre eu louvarei. Som. Amém. Muito bom. Muito bom. Temos pedidos de oração aqui também. Fernanda pede pela cura do pai da Michele, pela cura da Bárbara, e pelo nosso país, pelo discernimento dos nossos governantes. Pai, nós curvamos os nossos corações, Senhor, pedindo que o Senhor traga cura, Pai, para o pai da Michele, o Senhor traga cura para a Bárbara, para todos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Que a Tua misericórdia se derrame sobre eles e a Tua boa mão traga de volta a saúde dessas pessoas, Senhor. Mas sobretudo, Pai, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Pedimos também pela nossa nação, pelo discernimento dos nossos governantes, pela competência, Pai, pela prudência, pela responsabilidade deles em governar os recursos, governar as direções, as decisões que nos afetam diretamente como nação, Pai. Dá temor ao coração desses governantes, Pai. Que a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, Pai, venha trazer conforto a esses corações, venha trazer direção para eles, Pai. Adriana também pede oração para os idosos, para que o Espírito Santo cuide dos pensamentos e das emoções deles também. Maria Alice pede cura pela saúde da Daiane. Pai, nos lembramos desses irmãos também, Senhor. Nos lembramos que o Senhor é quem detém toda a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Esperamos em Ti, Pai. Esperamos pela Tua ação e pela Tua mão, pela Tua misericórdia, Pai. Sobre a vida da Daiane, sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos, desses nossos irmãos idosos. Que o Senhor também cuide dos pensamentos deles, Pai. Preserve as emoções deles, que não lhes falte esperança. Que mesmo quando eles não virem saída, eles olhem para Ti e entendam que é o Senhor quem tem as respostas. E é o Senhor quem está no controle de todas as situações, Pai. Nós oramos por isso, no nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos por esse tempo especial, juntos, em comunidade, juntos aqui fisicamente, juntos em espírito também, quem está nos acompanhando também na transmissão. Que o Senhor nos una cada vez mais como Tua igreja, Pai, e principalmente que o Teu Santo Espírito venha nos ministrar a Tua salvação, o Teu sacrifício e o Teu amor para conosco todos os dias, e que esse amor nos transforme todos os dias, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.